Bom dia, meus irmãos, que a graça poderosa do nosso Deus continue nos alcançando, a fim de que possamos igualmente permanecer fiéis diante dele, dispostos a compartilharmos das verdades que o Espírito de Deus tem nos ensinado, nos feito lembrar, para que tenhamos vida santa. Esta é, de fato, a nossa compostura nesses dias difíceis que estamos passando. Mais uma vez, seja bem-vindo a este culto. Vamos nos apresentar diante de Deus nesse instante em oração. Convido a pessoa que está responsável para fazê-lo. E, em seguida, vamos ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, e nos centrar especificamente no versículo 4. Bom dia a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, meu Senhor, diante da sua santa e bendita presença, e te pedimos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nossas faltas diante de ti, e abençoa-nos, Senhor, nessa manhã, abençoa o pastor Cícero, para que a palavra que ele vai passar hoje, meu Deus, seja inspirada pelo Divino Espírito Santo, e os nossos corações estejam abertos para receber a tua mensagem, Pai. Amém. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a nossa família aqui representada. Abençoa esse dia de hoje para nós, que venha a ser melhor do que o de antes. Enche-nos, Senhor, com o poder do teu Santo Espírito e nos batiza com o mesmo. Segura nas nossas mãos, Pai, e nos detém no teu caminho. Cobre-nos com o teu manto sagrado, meu Senhor. E envia, meu Deus, teu anjo mais forte e poderoso em nosso favor, e acampa anjo ao nosso redor. E aos teus anjos, Pai, o Senhor dê ordem ao nosso respeito para que nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal nesse dia de hoje. É em nome do teu Filho Jesus, meu Senhor, que nós te pedimos todas essas bênçãos e já te agradecemos por cada uma delas, no Amém. santo e nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Voltemos ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8. Hoje será, portanto, nossa conclusão desta caminhada que temos feito em relação a esse tema tão singular, tão urgente e tão próximo de todos os embates, debates, rejeições, com posturas adversas, preconceitos e até mesmo atitudes hipócritas relacionadas, todas estas, com o tempo que estamos vivendo frente à situação desta doença que se nominou de Covid-19. Então, nós precisamos, neste ponto, fazer esta espécie, portanto, de confluência entre aquilo que foi a situação da compostura de Israel em relação a esta doença singular chamada lepra, e como, então, igualmente, o olhar dos líderes de época, religiosos, mestres, professores, instrutores e até mesmo, portanto, sacerdotes que ministravam no Santo dos Santos, como estes, então, se relacionavam com o leproso. E é claro, é evidente que não havia trânsito social. Havia uma espécie, portanto, de rechaço a este designado, considerado, examinado, diagnosticado como estando leproso, e as consequências advindas desse tipo de compostura. Isso nós já vimos até certo ponto, mas eu gostaria que nesta manhã, tomando como ponto de partida a ênfase em relação a que se Jesus quebrou ou não a lei, e se quebrou a lei, necessariamente se torna culpado. E agora precisamos, é claro, fazer uma distinção clara de que lei estamos nos referindo. É preciso atentar que a palavra lei dentro da Bíblia Sagrada, ela é muito fluida, significa ela é recheada de diversos sinônimos
mas, ao mesmo tempo, de diversos contextos. A palavra lei nem sempre se refere aos 10 mandamentos, como também nem sempre se refere às leis, eu diria, de higienização, mas elas podem ter, então, múltiplos sentidos. Eu diria, as leis, essa, então, expressão. Ao mesmo tempo, é preciso também que nós nos lembremos que, neste particular, a ênfase está tratada e retratada em relação ao aspecto da pergunta que eu fiz: Jesus quebrou a lei, dentro do contexto, para não ampliar a sua, eu diria, forma de percepção para fora do contexto abordado. Qual é o contexto? Dentro do aspecto do ritual estabelecido e requerido pela lei, então, mosaica, capítulos 13 e 14 de Levítico, Jesus, então, quebrou com todas estas regras ali expostas? Esta era a pergunta, e vamos respondê-la a partir de então. Por isso, eu gostaria que você, então, acompanhasse as seguintes questões. Vamos nos ater ao que, de fato, Jesus propusera. Segundo, vamos verificar a forma receptiva ou não dos sacerdotes quando, então, o não mais leproso caminha em direção a, então, o sacerdote para ser examinado, e como, então, isto foi tratado. E, ao mesmo tempo, veremos, dentro de uma espécie de contemporaneizar esta situação para o nosso modo de viver em pleno século XXI, diante dos desafios que temos enfrentado acerca desta doença chamada Covid-19. Então, para que possamos refletir bem adequadamente, voltemos ao capítulo 8, versículo 4 do Evangelho, portanto, de Mateus, e vejam o que está escrito. Jesus diz assim, reitero, Mateus capítulo 8, verso 4. Disse-lhe Jesus, então, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Jesus, então, faz um apelo que requer a não divulgação, mas também ordena para que o, então, agora, homem já livre da sua doença contagiosa, pudesse se, assim, comportar. Número 1, seguir o que estava estabelecido. Número 2, ir ao lugar, ao destino, de que, portanto, se tinha autoridade para publicizar se ele estava curado ou não. Este ato de Jesus parece ser, de alguma forma, algo assim, meio estranho, né? Do ponto de vista de que o homem estava curado. E se estava curado, qual seria a necessidade, portanto, de requerer que ele se dirigisse ao sacerdote? Bem, aí é onde entra a pergunta que eu formulei. Quebrou Jesus a lei em relação a esta compostura e este contexto que envolve o aspecto, portanto, de como lidar com alguém que estava leproso? E vamos examinar que não foi bem assim. Como muitos, então, põem que Jesus, então, destruiu diversas coisas que ele mesmo havia estabelecido no Antigo Testamento. Sabe, estas leituras e estas conclusões, normalmente, quando elas estão em conflito com o que realmente está apresentado, o problema não está na Bíblia, o problema está em quem está interpretando. Que, então, falta um pouco mais de exame, de acuidade, de dedicação para extrair verdadeiramente o que o Espírito de Deus nos instrui e não aquilo que nós queremos, então, concluir de per si, ou seja, de nós mesmos. Então,
frente a esta situação, vamos recapitular quais eram, portanto, as condições propostas em relação à norma prescrita lá, então, em Levítico, capítulo 13 e 14. Em síntese, nós poderíamos dizer-lhes que, na verdade, o capítulo 13 do livro de Levítico é toda, portanto, a manifestação da parte do sacerdote em relação ao diagnóstico, porque diversas outras situações, doenças, podiam, portanto, serem confundidas com a lepra em particular. E quando você estuda o capítulo 13 do livro de Levítico, não há como eu fazê-lo agora, porque o capítulo é muito longo, e minha ênfase não é trazer, portanto, todas essas peculiaridades, mas te levar, de fato, a estudar a Bíblia e ter comunhão com Deus e confiança naquilo que Ele estabeleceu. Porém, há necessidade de a gente, então, examinar algumas singularidades do capítulo 13. Venha comigo, portanto, mais perto da Bíblia e tomem, em particular, exatamente o capítulo 13 do livro de Levítico e vejam algumas singularidades, porque o capítulo 13, como eu já lhes dissera, trata especificamente do diagnóstico. Não é? Então, como que deveria ser feito? Vejam, quando nós vamos ao capítulo 13 e tomamos, por exemplo, não é? O versículo 20, observe a questão. O sacerdote a examinará. A examinará, e aí vem o detalhe, examinará o quê? Ou a quem? Para que fique claro, veja o versículo 18. Quando sarar a carne em cuja pele houve uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca, que tira a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. E agora o verso 20. O sacerdote a examinará. Se ela parece mais funda do que a pele, ou seja, vamos voltando para entender o que está sendo dito aqui. Se aparece uma úlcera, e essa úlcera vem, portanto, recheada de um inchaço, e então a mancha é lustrosa, é branca, e que então tira o vermelho comum da pele, este, portanto, deve ser apresentado ao sacerdote. Veja, ainda não existe a designação de que é lepra. Existe, portanto, aqui uma reação na pele de estar dentro destas condições. Uma úlcera que tem, portanto, esta, eu diria, exteriorização, mas não se pode concluir de que era, de fato, uma lepra. Quem deveria, portanto, dar o diagnóstico? O sacerdote. Não percam de vista que é neste ponto que eu quero que você, portanto, reflita diante do verso que se encontra. Então, o sacerdote iria examinar se ela o quê? Agora volta, a carne, né? Ou seja, aquilo que se apresenta na pele, parece mais funda do que a pele, ou seja, a carne está mais funda do que a pele, e aí vem a isto que se nominou de úlcera, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra que brotou da úlcera. Então, observe que não era apenas um olhar, havia, de fato, uma examinação, ou melhor, um exame, né, in loco, prático. Não era, portanto, um exame laboratorial, mas um exame, portanto, baseado nessa descrição, que se chama de exame descritivo, portanto, prático, in loco. Do olhar, podia, portanto, se chegar a essa conclusão. Mas havia critérios para dizer que se de fato era ou não lepra. Critério número 1, se todas aquelas manifestações
chegassem, portanto, a esta conclusão, voltando, verso 20, que parece mais funda do que a pele, o pelo se tornou branco, e aí, então, o sacerdote concluía de que, de fato, havia lepra naquele corpo. Isto é um ponto. Agora, vamos ao versículo 39, do mesmo, então, capítulo de Levítico. Então, o sacerdote o examinará, e na pele aparecem manchas baças, brancas, impingem, branca que brotou da pele, está limpo. Ou seja, o que eu quero confrontar é que certas manifestações na pele não eram necessariamente por serem, portanto, chamadas de úlceras, como se fosse, portanto, todas elas lepra. Havia, portanto, toda uma espécie de, então, investigação in loco, na própria, então, pessoa, no próprio, então, ambiente do corpo onde se manifestou a úlcera, e precisava-se, portanto, passar por este exame prático. E aí se concluía que era ou não era lepra. No caso do versículo 39, que estamos lendo, o que está acontecendo? Observe o versículo 38. E quando o homem ou mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote o examinará. Se na pele aparecem manchas baças, brancas, impingem branca, que brotou da pele, está limpo. Em outras palavras, o sacerdote não diria que estaria imundo, não diria, portanto, que se tratava de lepra, mas de uma impingem. E aí, esta impingem, na verdade, podia ser confundida do ponto de vista do olhar comum do povo, e então as reações antissociais aparecerem. Que reações? Afastamento, o não cumprimento, portanto, de extensão de mão, de um abraço, daquilo que era comum, do beijo entre, portanto, os judeus, e beijo do ponto de vista social, não beijo, portanto, eu diria, com o aspecto de amor, no sentido, portanto, de vida de intimidade, de desejo entre um homem e uma mulher. Não era assim. Dizendo de outra maneira, o exame era, portanto, algo que distinguia entre aquilo que era uma pessoa que estava com a lepra e aquele que estava, portanto, acometido de uma impingem. E aí vem o detalhe. O povo comum precisava receber a resposta, quer em relação à lepra, que era lepra, quer em relação de que o diagnóstico não era lepra, de quem? Do sacerdote. Então, a figura do sacerdote aqui, ela não é acidental, ela é regramento, estabelecido, portanto, aqui na lei mosaica, para este particular. Então, quando a gente volta ao Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 4, e se depara com, então, a ordem de Jesus, número 1, não divulgue. Número 2, te apresenta ao sacerdote, e agora voltemos, então, a Mateus. Para quê? Então, com que intenção? Qual o objetivo? De que, então, o agora curado da doença, outrora da lepra, deveria se apresentar ao sacerdote para que ele pudesse fazer o quê? O diagnóstico. Porque agora o curado estava divulgando o que estava. Mas o preconceito não sairia da mente das pessoas, de seus familiares, de seus amigos, só pelo fato dele dizer, publicizar que estava curado. Havia necessidade de uma certificação. E essa certificação era dada por quem? Pelo sacerdote. O detalhe que muitos apenas escutam o que eu estou dizendo, mas não estão atentando para a singularidade disso. Não era apenas verbalizar,
no contexto judaico, quando um sacerdote dava, portanto, um veredito, isso era registrado nos anais do sinédrio ou da sinagoga. Ou seja, aonde o sacerdote se manifestava, isso vinha para o registro, como um documento. Não que esse indivíduo saía com esse documento, mas se alguém tinha dúvida de que, de fato, o sacerdote havia dito de que ele estava limpo, era só voltar e verificar, portanto, que estava registrado nos anais ali da sinagoga. Você compreende isso? Havia uma verbalização, mas havia também um registro daquilo que havia sido dito. Isso era muito forte. Nada que se compare aos dias que estamos vivendo. Não. É paralelo. Não. O paralelo é assim: se você não tem, portanto, uma certificação que o Estado te deu, você não pode entrar num ambiente, você tem, portanto, de estar alijado da vida comum daqueles ambientes onde socialmente as pessoas se reúnem para comer, para ir buscar documentos, para, então, acessar um órgão do Estado. Não há um paralelo? Reflita um pouco. E aí vem o detalhe: quem está dando o diagnóstico? O Estado. Através de quê? Das normas que o próprio Estado estabeleceu. Nos dias, portanto, de Jesus e anteriormente a isto, no período, portanto, mosaico, quem fazia, portanto, este papel de diagnosticar? O sacerdote. Algo bastante estranho, não? Se lá era o sacerdote que diagnosticava, para nós aqui é o Estado que está diagnosticando. E é bastante estranho atentar quando o próprio sacerdócio, nos dias atuais, em consonância com a resposta do Estado, não diz nada acerca do lado que Jesus reclama, que é a compostura religiosa. A parte, portanto, que então o Estado não pode fazer. E nós estamos nos submetendo 100% sem ouvir uma resposta direta do homem de Deus, daqueles que servimos ao Senhor e sabemos exatamente o que o Senhor requer de todos nós. Precisamos estudar as coisas de fato, meus irmãos, com profundidade. O que acontece em Levítico 13, você já sabe. Em algum momento, portanto, a úlcera, ao ser examinada, pode ter características da lepra, e aí o sacerdote já designa que é imunda esta pessoa, e ao fazer isto ele registra também, mas ele pode simplesmente, após examinar as manifestações na pele, a úlcera não ser, portanto, aquilo que se pensava ser, mas uma impingem. E diante disso, o mesmo sacerdote também dizia, não se trata de úlcera, mas de uma impingem. E este indivíduo era considerado, portanto, limpo, porque a impingem não era contagiosa. Não era uma doença, portanto, para separar as pessoas das pessoas. O que tem acontecido conosco? Estamos leprosos ou estamos com uma impingem? Mas quem nos deu o diagnóstico? Quem nos disse que estamos imundos? E como estamos tratando os imundos? Designados, diagnosticados, eu diria, portanto, examinados pelo poder do Estado. Como estamos tratando? E aí, volto a Mateus capítulo 8, verso 4. Jesus diz, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou. Então, observe, não havia mais apenas o diagnóstico, que seria agora realizado pelo sacerdote, mas uma vez que o diagnóstico era, não estás mais com a doença, então qual era a compostura do curado? Capítulo, então, 14 do livro de Levítico. E aí, é uma série de coisas que aqui se põem, que eu fiz, portanto, uma espécie de resumo, para que nós, então, possamos compreender. Mas o meu olhar, neste momento, está se voltando para Levítico, capítulo 14. Não perca de vista, já passamos pelo capítulo 13,
e vimos, portanto, como deveria ser feito. Agora, vamos para o capítulo 14, que tem a ver agora também com o que deve ser feito, mas não mais da parte do sacerdote apenas. Agora, envolvia também a parte do curado. Se alguém volta lá e diz, estou curado da lepra, esta é a questão do que a gente chama senso comum. As pessoas confundem determinadas manifestações e aí concluem que, na verdade, estão com a doença assim ou assado. A exemplo, uma impingem pode confundir com uma lepra? Pode. No exame, portanto, puramente, eu diria, de experiência, de olhar de alguém, e o sacerdote, veja que, então, tinha uma compostura de um conhecimento que teria de ser bastante alargado. O sacerdote não tinha, portanto, apenas uma função, eu diria, de santificar o povo e a parte, então, religiosa. Ele cuidava também, nesse aspecto, da parte, então, higiênica do povo. Com as orientações, então, era um homem experimentado, não era um neófito na fé. Será que nós não precisamos também atentar para determinadas coisas que escutamos da falta de experiência de muitos e estamos nos submetendo aos que são sem experiência da vida, da compostura, da intimidade com os céus? O sacerdote tinha um papel mais extenso do que a gente imagina. Mas este é um ponto. Porém, a minha ênfase é o que ocorria no capítulo 14. Ele, portanto, fazia o seguinte, venha comigo, Levítico capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia de sua purificação. Opa! Então, a partir do momento que a doença desaparecia, não era simplesmente voltar ao seio social. Não era simplesmente voltar às práticas comuns. Exigia-se, portanto, estas coisas. E aí vem. O leproso era examinado pelo sacerdote, mais uma vez. 2 pássaros eram, portanto, requeridos da parte dele, então, agora, que estava sobre o exame, para verificar se a lepra, de fato, havia desaparecido. Esses 2, então, pássaros eram tomados da seguinte forma. Um era morto e o outro se mantinha, portanto, vivo. O morto, ou seja, o que seria imolado, o que seria, portanto, matado, era, então, feito este rito em água corrente, pegava-se, portanto, mais 3 coisas somadas a esses 2 pássaros, que tinha a ver com um pedaço de cedro, vinha, portanto, o que se chama, portanto, de um estofo carmesim, né? Ou seja, um estofo vermelho, e sopo. Somavam essas coisas, pegava o sangue agora daquele pássaro que havia sido imolado, e então ele em água corrente, e aspergia, melhor, essas coisas, portanto, sobre essas demais. O cedro, o, então, estofo vermelho, o hisopo, e sobre a própria ave que estava viva. E neste ponto, portanto, estas coisas, portanto, agora, depois de passar por tudo isto, eram, então, agora tomadas a ideia de que no pássaro que permaneceu vivo, sobre ele todas as desgraças que estavam, portanto, advindas outrora da vida daquele que estava leproso, que agora estava sobre o exame para verificar se não estava mais, era dirigido para o pássaro que estava vivo. Esse pássaro era solto, e aí, então, o indivíduo ainda não era dito que estava limpo. Ele voltava para o seu recanto, e aí passava por um outro rito. Ele fazia este rito nele, em água corrente, tinha de se barbear, tinha, portanto, de se tosquear, tirar todas as sobrancelhas, todo o pelo do corpo, e aí, então, passava 7 dias dentro desta, então, situação de quarentena. Ao final dos 7 dias, que tinha passado por esta, então, quarentena, em relação ao aspecto, portanto, de toda esta limpeza, em água corrente que ele tinha de fazer, ele retornava para o sacerdote. E, ao retornar, ele tinha de fazer uma outra oferta.
E esta oferta, portanto, aí aparece também no capítulo 14, né? Que tem a ver, portanto, que ele teria de trazer 2 cordeiros, macho, sem mancha, e uma ovelha. E aí tinha de ofertar também 3/10 de farinha fina misturada com óleo. E o rito era realizado agora pelo sacerdote, que pegava, portanto, o animal que deveria, portanto, ser imolado, preparava, e agora, portanto, com o sangue do animal imolado, havia, portanto, um rito realizado pelo sacerdote. E sabe qual era? O sacerdote, então, tocava com o seu dedo na orelha direita do leproso, depois, então, com o polegar, ele tocava, então, o polegar direito do, então, agora, leproso sobre exame final, e do dedão do pé direito, com o sangue e o óleo que for ofertado pelo próprio, então, examinando. Então, ele era, por fim, examinado pela última vez, e se a cura realmente estava ali operada, era permitido que ele, então, saísse certificado de que estava limpo. E aí, todos podiam, portanto, ter acesso a este personagem. Você entendeu todo o rito aqui? Pois bem, foi isso que Jesus disse. Vá, te apresenta ao sacerdote e oferta a oferta que tem de ser passada. Qual era a oferta? Esta última, porque agora ele estava se dizendo curado, percebe? Então, ele não passava pelo rito das 2 aves, porque as 2 aves eram, então, apresentadas no período, portanto, de quê? De que ele, portanto, estava vindo buscar do sacerdote exatamente o exame. Ele passou por todos esses ritos. O que eu estou dizendo, em que eu criei, portanto, talvez uma dúvida para você é, ele praticava os 2 ritos ou só o último? Sabe por que eu levei esta pergunta? Porque alguns são atrevidos, né? E deixam de lado de se aperceber que o rito era conjunto. Significava dizer, quando alguém buscava o sacerdote para dizer que estava curado da lepra, o sacerdote tinha de fazer todo este exame. E todas essas ofertas deveriam, portanto, ser apresentadas por aquele que estava sob exame. Portanto, quando Jesus diz e oferta, a oferta que Moisés, portanto, ordenou, Jesus está dizendo, siga o rito que foi estabelecido. Sabe, meus queridos amigos e irmãos, há uma alegria particular, profunda, quando a gente estuda a Bíblia e ver que, de fato, podemos dizer com toda a ênfase do nosso ser, Jesus, de fato, era perfeito. Não podia estar em contradição. Ele não só respeitou a lei, mas respeitou também Moisés. Acusação que era sempre comum feita a ele. Não que ele está quebrando a lei, que ele desrespeita o que Moisés ordenou. E Jesus, então, estava dizendo, neste ato, que não era assim. Então, eles não podiam acusá-lo de nada. Por isso que Jesus dissera mais tarde, quem me convence de pecado? Onde eu errei? Em que ponto, então, eu deixei de ser fiel? Este, de fato, é o nosso Deus, nosso coração se aquece de alegria, de saber que, embora essas regras todas eram apenas para quebrar os preconceitos, Jesus não criou mais dificuldade. Será que estamos sem aprender que nós não podemos estar criando mais dificuldades? Precisamos nos submeter verdadeiramente aos seus ensinos, respeitar, e naquilo, portanto, que não agride a nossa fé, que não agride a nossa comunhão com o Senhor, sermos humildes para aceitar. Sabe, meu querido amigo e irmão, Deus deu dons aos homens. Jesus disse para este homem ir passar por todo este processo. Essa foi a orientação de Jesus. Jesus estava dizendo que o homem não negligenciasse o tratamento que era válido para aqueles dias. Nós não recebemos o milagre, meu querido amigo e irmão, para negligenciarmos um tratamento médico-científico.
a nós ofertado. O que eu estou dizendo? Naquilo que de fato precisamos fazer, porque temos a liberdade de decidir, e você acha que fez o que deveria fazer, viva em paz. Não se permita que a acusação de um ou de outro tire tua paz. Tire, então, a decisão que você tomou. Agora, por quê? Porque um milagre não pode substituir aquilo que Jesus colocou nos homens. Às vezes, portanto, tratamentos que, ao olhar de alguns, não faça isto, meu irmão. Com que autoridade eu e você temos de dizer que fulano, beltrano, não faça aquilo que foi estabelecido num diagnóstico? Que alguém, portanto, foi preparado para isso. Então, respeite. Respeite. Os homens devem fazer tudo o que os homens podemos fazer, antes que o poder de Deus possa cooperar com os nossos esforços. Tudo que está sobre nosso alcance, faça. Está convencido que precisa ser vacinado? Se vacine. Não está convencido? Não se vacine. Mas não coloque, portanto, irmãos contra irmãos. Não se apresente como melhor nem como pior. Aprendamos como Jesus respeita as coisas e cumpriu com elas, para evitar uma comoção social e as pessoas, então, terem medo do próprio Jesus, porque estava tocando em um e outro. Então, a cena que Jesus reclama, ela é profundíssima. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo, de apresentar para você um slide aqui, se houver condições disso, para que você veja o que Ellen White disse acerca dessa situação da compostura de Jesus em relação ao leproso, em um texto aqui particular, né, do Espírito de Profecia. Deixa eu ver se eu consigo aqui apresentar-te. Você vai verificar que exatamente aqui Jesus toma algo muito sério, e isto tem a ver exatamente com essa situação. Observa o que Ellen White aqui apresenta. Eu espero que você esteja vendo aí. Parece que não foi aí, não está compartilhado ainda. Deixa eu parar, ver se consigo compartilhar, porque aí seria útil você ver esse texto. Se não, eu depois apresento em outro momento, embora vai ficar fora do contexto, mas a gente gostaria de que você, então, atentasse de que é algo solene, que Deus, então, reclama de mim, de você, para que, então, possamos realmente fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Ele, então, deseja que nós, então, estejamos conscientes em sua palavra, em suas orientações. Espero que agora apareça aqui para você. Diz assim: no Desejado de Todas as Nações, nesta página 265, acompanha comigo o que Ellen White diz. Todo ato do ministério de Cristo era de vasto alcance em seus desígnios. Não era cura pela cura. Entende o que está sendo dito? Envolvia mais do que o ato em si mesmo parecia encerrar. Foi o que se deu no caso do leproso. E ela continua: ao passo que Jesus ministrava a todos quantos iam ter com ele, anelava beneficiar os que não iam, ao mesmo tempo que atraía os gentios e os samaritanos, almejava chegar aos sacerdotes e aos mestres excluídos pelos preconceitos e tradições. Não deixou de tentar meio algum pelo qual pudessem ser alcançados, melhor. Ao enviar o leproso aos sacerdotes, observe, proporcionou-lhes o testemunho, calcado a desarmar-lhes os preconceitos. Em outras palavras, vá ao sacerdote, porque, na verdade, você precisa passar pelo exame. E este exame, são eles, portanto, que podem dizer à nação que você está limpo, embora você o esteja. Mas não quero, portanto, entrar em conflito com aquilo que está estabelecido. Que coisa, que lição, que modo singular que Jesus, portanto, aqui nos apresenta. E, às vezes, queremos, portanto, tomar por compostura de guerrinha entre nós. Não, amigo, eu tenho a liberdade de não me vacinar, como também tenho a liberdade de me vacinar. Mas, ao fazê-lo, não
posso me colocar como superior, nem inferior, porque estou dentro daquilo que o meu Senhor me estabeleceu. A respeito, o milagre não vem para um preguiçoso que espera que Deus faça tudo. Ele vem da cooperação, do esforço do homem, cheio de fé, na ilimitada graça de Deus. Que assim seja com todos nós, respeito aos nossos semelhantes e naquilo, portanto, que o Senhor nos orientou. Façamos, sejamos respeitosos, sejamos, portanto, humildes, para deixar que cada um tome a sua decisão e não criar guerrinha entre nós. Não é assim para aqueles que conhecemos o Evangelho. Que Deus te abençoe. Eu espero que essas manhãs que estudamos especificamente esse conteúdo sobre a pessoa singular do leproso, as consequências de sua doença e a forma como Jesus lidou, podíamos concluir dessa maneira. Jesus é nosso exemplo em tudo, meu irmão, minha irmã. Aprendamos a ser humildes, a sermos respeitosos, mesmo com aqueles que a sociedade, através do Estado, os vitimou de como que fossem, portanto, fôssemos lá. Pessoas que estão leprosas, com uma doença contaminável, infecciosa, mas, ao mesmo tempo, a infecção pior, que é aquela que nos torna como que destruídos dentro de uma sociedade. Como lidar com isso? Aprendendo a confiar em Cristo, que Ele fará a limpeza e teremos a graça de viver ainda um pouquinho mais de dias aqui, para sermos úteis na vida daqueles que ainda não conhecem do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, que a tua graça permaneça sobre nós, que teu Espírito nos alcance, que tenhamos a compostura de verdadeiros cristãos. Suplicamos-te, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.